Eles mordiscam meu cérebro, bebendo o suco do meu coração. E me contam histórias de ninar. E sua expressão era tão humana que me encheu de horror. Capítulo 1. 63. Marreteiro. Linha de abate. Banho de aspersão. As palavras aparecem em sua cabeça e o golpeiam. Destroçam-no. Mas não são apenas palavras. São o sangue, o cheiro denso, a automatização, o não pensar. E rompem durante a noite, quando ele está desprevenido. Acorda com o corpo coberto de suor, pois sabe que o que espera outro dia é o abate de humanos. Ninguém os chama assim, pensa, enquanto acende um cigarro. Ele não os chama assim quando tem de explicar a um novo funcionário como funciona o ciclo da carne. Poderiam prendê-lo por falar isso, poderiam inclusive enviá-lo ao matadouro municipal e industrializá-lo. Assassina-lo seria a palavra exata, embora não permitida. Enquanto tira a camiseta embebida de suor, tenta afastar a ideia persistente de que são isto, humanos, criados para ser animais comestíveis. Abre a geladeira, serve-se de água gelada, toma-a devagar. Seu cérebro adverte que há palavras que encobrem o mundo. Há palavras que são convenientes, higiênicas, legais. Abre a janela, o calor é sufocante. Permanece fumando enquanto respira o ar quieto da noite. Quando se tratava de bois e porcos, a coisa era fácil. Um ofício que aprenderá no frigorífico é Alice Press, o frigorífico de seu pai, sua herança. Sim, o grito de um porco sendo derrubado podia petrificar, mas eles usavam protetores de ouvido e, logo, aquilo se tornava apenas um ruído. Agora que ele é o braço direito do chefe, tem de controlar e preparar os novos funcionários. Ensinar a matar é pior do que matar. Põe a cabeça para fora da janela. Respira um ar abafado que arde. Ele gostaria de se anestesiar e viver sem sentir nada. Agir de forma automática, olhar, respirar e nada mais. Ver tudo, saber e não dizer. Mas as lembranças permanecem, continuam com ele. Muitos naturalizam aquilo que a mídia insiste em chamar de transição. Mas ele não, porque sabe que transição é uma palavra que não evidencia como o processo foi curto e cruel. Uma palavra que resume e cataloga um fato incomensurável. Uma palavra vazia. Mudança, transformação, virada, sinônimos que parecem ter o mesmo significado, mas a escolha de cada um deles fala de uma maneira singular de ver o mundo. Todos naturalizaram o canibalismo, pensa. Canibalismo, outra palavra que poderia trazer problemas enormes para ele. Lembra-se de quando anunciaram a existência da GGB. A histeria massiva, os suicídios, o medo. Depois da GGB, tornou-se impossível continuar comendo animais, porque eles contraíram um vírus mortal para os humanos. Esse era o discurso oficial. Palavras com peso suficiente para nos moldar, para suprimir qualquer tipo de questionamento, pensa. Anda pela casa descalço, depois da GGB o mundo mudou definitivamente. Testaram-se vacinas, antídotos, mas o vírus resistiu e mutou. Ele se lembra de artigos falando sobre a vingança dos veganos, outros sobre atos de violência contra os animais, médicos na televisão explicando o que fazer para substituir a falta de proteínas, jornalistas confirmando que ainda não existia a cura para o vírus animal. Suspira e acende outro cigarro. Esta só. Sua mulher foi para a casa da mãe. Já não sente saudades dela, mas na casa há um vazio que não o deixa dormir, que o inquieta. Pega um livro na biblioteca. Está sem sono. Acende a luz e se prepara para ler, mas logo apaga. Toca a cicatriz em sua mão. É antiga, não dói mais. Foi um porco. Ele era muito jovem, um principiante, e acreditava que não era necessário respeitar a carne, até que a carne o mordeu e quase arrancou sua mão. O encarregado e os outros não paravam de rir. Você foi batizado, diziam-lhe. O pai dele não disse nada. Depois dessa mordida, pararam para de vê-lo como filho dono e ele se enturmou. Contudo, nem essa turma,
nem o frigorífico El Ciprés existem mais, pensa. Pega o celular. Há 3 ligações perdidas de sua sogra. Nenhuma de sua mulher. Decide tomar banho porque não suporta o calor, abre o chuveiro e enfia a cabeça na água fria. Quer apagar as imagens distantes, as lembranças persistem. Aquele monte de gatos e cachorros queimados vivos. Um arranhão significava a morte. O cheiro de carne queimada durou semanas. Lembra-se dos grupos de escafandros amarelos que percorriam os bairros toda noite para matar e queimar qualquer animal que cruzasse pelo caminho. A água fria cai em suas costas. Ele se senta no chão do box. Nega com a cabeça lentamente, mas não consegue parar de lembrar. Houve grupos que começaram a matar e a comer pessoas de forma clandestina. A imprensa registrou o caso de 2 bolivianos desempregados que foram atacados, esquartejados e assados por um grupo de vizinhos. Quando ele leu essa notícia, sentiu calafrios. Foi o primeiro escândalo público, também o que instalou na sociedade a ideia de que, apesar de tudo, carne é carne, não importa de onde venha. Ergue a cabeça para que a água molhe seu rosto. Queria que as gotas lhe dessem um branco no cérebro. Mas sabe que as lembranças estão ali, sempre. Em alguns países, os imigrantes começaram a desaparecer em massa. Imigrantes, marginais, pobres. Foram perseguidos, talvez, sacrificados. A legalização foi levada adiante quando os governos foram pressionados por uma indústria bilionária que estava parada. Os frigoríficos e as regulamentações foram adaptados. Pouco tempo depois, começaram a ser criados como gado de corte para abastecer a demanda massiva de carne. Sai do chuveiro e se seca de modo superficial. Olha-se no espelho, está com olheiras. Ele é partidário de uma teoria da qual se tentou falar, mas aqueles que falaram em público foram silenciados. O zoologista de maior prestígio, que dizia em seus artigos que o vírus era uma invenção, sofreu um acidente bastante oportuno. Ele acredita que é tudo uma encenação para reduzir a superpopulação. Desde que se lembra, fala-se em escassez de recursos. Recorda-se dos distúrbios em países como a China, onde as pessoas se matavam por conta da superlotação, mas nenhum meio de comunicação abordava a notícia desse ponto de vista. Quem lhe falava que o mundo iria explodir era seu pai, o planeta vai pelos ares a qualquer momento. Você vai ver, filho, arrebenta ou todo mundo vai morrer feito praga. Olhe como na China já começaram a se matar por conta da quantidade de gente, já não cabem. E aqui ainda há lugar, mas vamos ficar sem água, sem alimento, sem ar. Tudo indo para o inferno. Ele olhava para seu pai com certa pena porque pensava que ele dizia coisas de velho, mas agora sabe que o pai estava certo. O expurgo trouxera outros benefícios atrelados, redução da população, da pobreza, e oferta de carne. Os preços eram altos, mas o crescia em um ritmo acelerado. Houve protestos massivos, greves de fome, reivindicações de organizações de direitos humanos, ao mesmo tempo surgiram artigos, pesquisas e notícias que afetaram a opinião pública. Universidades prestigiosas afirmaram que a proteína animal era necessária para viver, os médicos confirmaram que as proteínas vegetais não possuíam todos os aminoácidos essenciais, os especialistas asseguraram que as emissões de gases tinham diminuído, mas a desnutrição havia aumentado, as revistas falaram sobre o lado obscuro dos vegetais. Os focos de protestos foram se debilitando e continuavam surgindo casos de pessoas que a imprensa dizia que tinham morrido pelo vírus animal. O calor continua sufocando, anda nu até a varanda de sua casa. O ar não circula. Deita-se na rede e tenta dormir. Lembra-se com frequência da mesma publicidade. Uma bela mulher, vestindo roupas conservadoras, serve o jantar para seus 3 filhos e o marido. Olha para a câmera e diz: Para minha família, eu dou alimento especial, a carne de sempre, só que mais gostosa. Todos sorriem e comem. Seu governo decidiu ressignificar esse produto. A carne humana era agora a carne especial. Deixou de ser apenas carne para ser lombo especial, costela especial, rim especial. Ele não chama isso de carne especial.
Ele usa palavras técnicas para se referir a isso que é um humano, mas nunca chegará a ser uma pessoa, isso que é sempre um produto. Faz alusão ao número de cabeças para industrializar, ao lote que espera na área de descarga, à linha de abate que deve respeitar um ritmo constante e ordenado, aos excrementos que devem ser vendidos para fazer estrume, à área de triparia. Ninguém pode chamá-los de humano porque significaria dar a eles entidade, chamam-os de produto ou carne ou alimento. Exceto ele, que gostaria de não ter que chamá-los por nome algum. Segue, curte e comenta para os próximos capítulos.